Então, muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui a inaugurar estas conferências de maio de 24, também no ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, e para fazer este exercício, que é um exercício a que todos os cristãos também foram convocados, sobretudo a partir do Vaticano II, que é fazer este exercício da leitura dos sinais dos tempos. Aqui e acolá parece que nos vamos esquecendo disso, não é? Ou pelo menos vamos praticando menos do que devíamos, que é olhar para os tempos, porque é nos tempos que Deus se revela. E nesses tempos, tais como eles são, às vezes com nuvens muito negras, outras nem tanto, mas é nesses tempos que Deus se revela, que Deus interpela e nos vai convidando a ousar novos caminhos, novos horizontes. Portanto, é mesmo com muito gosto que estou aqui a inaugurar esta primeira sessão das conferências de maio de 24, na continuidade deste exercício que o Centro de Reflexão Cristã faz há quase 50 anos. Há quase 50 anos. E o tema que nos convoca, permitam, são 3 ou 4 minutos, porque não foi para me ouvirem a mim que aqui vieram, o tema que nos convoca é verdadeiramente importante. E é verdadeiramente importante no momento do mundo em que estamos a viver e também no momento da Igreja que estamos a viver. Ele vai beber daquela intervenção do Papa Francisco, porventura daquelas que menos foi seguida, para mim uma das mais impactantes, não é? Porque ele aí tem um discurso não tão virado para dentro, mas para fora e para dentro também, mas, enfim, convocando-nos àquilo a que ele chamou serem os 13 estaleiros da esperança. Não é? E a figura de estaleiro é uma figura muito interessante, quer dizer que é construir, não é? É poder construir. Também se reparam, nos estaleiros também se reparam as coisas, mas reparam-se e constroem-se de novo. Portanto, se calhar as duas dimensões. E estes 13 estaleiros da esperança, ele apresentam-os como o ambiente, o futuro, a fraternidade, a que depois o CRC junta os gerúndios, acho que é, não é? Guardando o ambiente, gerando o futuro, cultivando a fraternidade. E junta-lhe, atreve-se a juntar-lhe um quarto estaleiro, a modo de remate final, a que chama Organizando a Esperança. Tudo isto encaixa perfeitamente em duas dinâmicas que estamos a viver neste momento a nível universal. E refiro-me ao sínodo, nesta dinâmica sinodal, começou em 21, vai ter agora, como todos sabemos, a segunda sessão, em outubro. Neste outubro já teve a primeira sessão da Assembleia Sinodal em outubro passado e vai ter agora esta segunda, como todos fomos envolvidos, todos chamados, como foi-se gerando expectativas, como alguns de nós, entre os quais me incluo eu, notámos que houve uma certa perda de gás, sobretudo neste relatório que saiu da primeira sessão, que parece que aqueles temas que estavam a ser tratados estavam a ficar um bocadinho para segundo lugar. O Papa percebeu isso e genialmente: eu não posso não tratar estes temas, mas se os trato isto vai dar asneira, não é? Portanto, nomeia-se uma equipa para refletir essas coisas. Enfim, mas estamos a viver um tempo que foi um tempo de escuta, 2 ou 3 anos, 21, um tempo de discernimento, são estas duas sessões, e agora é o tempo da implementação. E esse tempo da implementação vai acarretar tensões, vai acarretar riscos, vai ter que acarretar opções. E nesse horizonte o Papa convoca para 25 o Jubileu da Esperança. E esse Jubileu da Esperança para mim é algo de muito importante, porque funciona quase como um reset, não é? Agora é o tempo, já escutámos, já discernimos, agora é mesmo para arregaçar mangas. Claro que arregaçar mangas não é em 25, é agora, já começar, mas há esse horizonte de 25 para arregaçar as mangas. E, sobretudo, e vamos agora ao tema que nos interessa, este estaleiro que é guardando o ambiente, um tema central. Permitam-me outra nota um bocadinho de desapontamento, porque saiu no dia 2 de maio o relatório da Conferência Episcopal Portuguesa, que vai ser entregue que já foi entregue à Secretaria-Geral do Sínodo, e a partir dos relatórios das diversas conferências vai ser constituído o instrumento de trabalho da próxima sessão, e
o tema do cuidado da casa comum não aparece, não é referido. E isto não pode deixar de nos interrogar. Ainda por cima, quando sabemos que este é um tema central no Pontificado de Francisco e que ele coloca este tema como um tema de aflição. Para mim, os dois grandes blocos, cuidar da casa comum, cuidar do humano comum, Laudato Si, toda a constelação que anda à volta da Laudato Si, e a Fratelli Tutti, e tudo o que anda à volta da Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti está bem presente no relatório, mas as questões ligadas à ecologia integral não estão, primam pela sua ausência. A leitura que eu faço é que, posso estar enganado, nós não tivemos acesso aos documentos que estão na base deste relatório final, mas enfim, julgo que já vou conhecendo alguma coisa da Igreja Portuguesa, dar-me-ão esse crédito, não é? E a leitura que eu faço é que este tema não constitui preocupação maior dos cristãos em Portugal. E não constitui preocupação maior da Igreja em Portugal. Isso não nos pode deixar de ficar preocupados. Por isso, ainda bem que temos este tema, que começamos por este tema de guardando o ambiente, e que este guardar o ambiente seja uma semente de esperança de um mundo novo e de uma igreja nova, e que por aí seja. Mas vocês não vieram para me ouvir a mim, vieram para ouvir estas pessoas. Pois tenho aqui mais 2 ou 3 coisas engatilhadas, logo vejo se partilham ou não partilham. Em todo caso, quero dizer isto, para não ficar também uma ideia negativa. O documento que foi entregue pela Conferência Episcopal Portuguesa à Secretaria do Sínodo é um documento corajoso, ok? Prima por não trabalhar este tema, mas é um documento corajoso, como já foi o outro, porque diz coisas muito claras que eu julgo que terão reação em certos setores, porque chama as coisas pelos seus nomes e porque toquem em questões que são questões importantes e algumas delas fraturantes. E nisso o documento é corajoso e há que saudar isso e há que ficarmos contentes por isso. Bem, para partilhar connosco a reflexão nesta área do ambiente e do guardando o ambiente, convidamos 2 pessoas e uma instituição, ainda que representada por uma pessoa. Aliás, acho que é assim que se representam as instituições, elas nunca se representam a si mesmas. Às vezes esquecemos-nos disso, não é? Mas são sempre pessoas que estão por trás. O drama é quando as instituições se impõem às pessoas. Vamos começar, para não haver problemas, tirar sorte, não tirar sorte, decidimos democraticamente, que vai por ordem alfabética, ok? E começamos então por Carlos da Câmara. Vou tirar os títulos ficam para a Academia, e vou dizer só 2 ou 3 notas, porque às vezes a gente gasta o tempo todo a ler currículos, não é? E a gente não veio para ouvir o currículo, veio para ouvir a reflexão da pessoa que é portadora do currículo. Portanto, climatologista, professor associado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, julgo academicamente basta, interesses de investigação, isto é interessante, porque é um incendiário este homem. Detecção de incêndios, meteorologia de incêndios, riscos de incêndios e depois climatologia, mudança de climas, ondas climáticas, enfim, alguém que tem pensado muito estas questões e que, portanto, vem partilhar connosco uma reflexão, apontando-nos caminhos destas sementes de esperança, como guardando o ambiente neste contexto pode e deve ser uma semente da esperança para o mundo e para a Igreja. Obrigado, Carlos. Portanto, queria mesmo agradecer o convite, o desafio. Vamos lá ver se eu consigo ir ao encontro das vossas expectativas. Há pouco, quando falava a Inês na esperança que pode passar por uma fase mais baixa nos tempos que correm, e frente talvez uma comparação menos apropriada, eu diria que como sportinguista estou habituado a cultivar a esperança e às vezes vale a pena. Portanto, tenho algum otimismo e vou tentar que esta mensagem, embora seja séria, tenha também o seu quê de otimismo. A primeira coisa é, quando eu escolhi a imagem que está ali a rodar, acho que é importante ver a Terra de fora, porque normalmente quando nós estamos dentro
daquilo que queremos estudar, não temos uma boa percepção. Eu quero dizer que todos nós sabemos o que é uma onda do mar, mas já temos mais dificuldade em ver ondas na atmosfera. E essas ondas existem, só como nós estamos dentro da atmosfera, como um peixe está dentro da água, nós não as vemos. Sentimos os seus efeitos. Por exemplo, quando vamos de avião e temos turbulência, aí sabemos que há qualquer coisa. Portanto, esta visão de fora, por um lado, faz-nos aperceber do que é que vamos tratar e, por outro lado, e isso acho que ainda é mais importante, mostra a finitude desta entidade, não é? Na qual nós, por aqui passamos durante um tempo limitado também. Ora bem, eu vou chamar esta entidade para já o condomínio e aproveitei-me, de facto, do Papa Francisco, exatamente naquela comunicação que serve de tema à sessão de hoje, quando ele diz que os oceanos aquecem e das suas profundezas sobe à superfície a torpeza com que poluímos a nossa casa comum. Casa comum, em latim, dá condomínio. Portanto, é um tema, ou é um conceito que nos irá acompanhar, mas, sobretudo, é importante tê-lo para sabermos como é que devemos atuar. E quem conhece reuniões de condomínio, e eu conheço, sabemos os problemas que aparecem. Sabemos a dificuldade que há em que as pessoas percebam o que é a parte comum. E normalmente quando há problemas na parte comum ouve-se dizer, mas eu nem sequer usufruo disso, o que é que eu tenho a ver com isso? A mezanina é do vizinho do quinto esquerdo, mas no entanto é parte comum. Portanto temos que perceber que nós vivemos num condomínio, esse condomínio tem partes comuns e portanto quando tivermos que olhar para este condomínio, temos que nos lembrar que às vezes temos responsabilidades por coisas que diretamente não nos afetam, mas que, em última análise, afetam-nos, porque a sua deterioração leva à deterioração do condomínio em si mesmo. Portanto, essa é a primeira ideia. A segunda ideia é como é que um físico, e um climatologista é um físico, olha para estas coisas. Aí temos que tirar a estética, é uma pena, mas temos, e temos que, de certa forma, abstrair. E o conceito que está por trás do que estamos aqui a ver é o conceito de sistema. É muito simples de perceber. Em física, o sistema o que é? É uma porção do universo que esteja limitada por uma parede, pode ser conceptual, mas por uma parede bem definida e em que aquilo que a parede delimita tem uma entidade, uma identidade fixa. Portanto, olhando aqui para aquele sistema, podemos imaginar agora uma segunda esfera a envolver a primeira, que separa aquela bola do resto do universo. Esse resto do universo nós chamamos ambiente. E, portanto, nós temos que perceber que esta bola é um sistema que troca energia com aquilo que está à sua volta, recebendo energia de alta qualidade que vem do Sol, a qual nem toda penetra no sistema, felizmente, é isso que faz com que a Terra seja tão bonita vista do espaço, não é? Senão, se absorvesse a energia toda, seria um buraco negro, seria uma pena. E, por outro lado, a própria Terra, tendo uma determinada temperatura, reemite energia. E há um balanço. Esse balanço, porquê que existe? Bom, a maneira mais simples de dizer é se não existisse, eu também não estaria aqui a falar. Portanto, porque ou a Terra já teria rebentado ou já teria desaparecido, conforme recebesse mais energia do que emite. Portanto, a Terra é um sistema que arranja mecanismos de tal forma a que a energia entra, é explorada quase até ao tutano e depois é reenviada. Há uma pequena particularidade, é que a atmosfera, portanto o gás no qual nós vivemos, tem a particularidade de ser bastante transparente para a energia que vem do Sol. Nós vemos o Sol, vê-se perfeitamente a luz a atravessar esta sala, mas no entanto é bastante opaco para a energia que está a ser reenviada. E vemos aqui, de facto, há uma parte que volta outra vez para a Terra, para a superfície da Terra. Isso tem um nome, chama-se efeito de estufa. É um nome
porque de facto foi um bocadinho infeliz, porque nas estufas, o que aquece uma estufa não é o efeito estufa, mas a palavra ficou e a ideia é que é este aprisionamento da energia que é reenviado que faz com que a Terra seja habitável. Ora bem, o que acontece é que se nós modificarmos as propriedades da atmosfera, o que vai acontecer é que esta seta pode engordar. Quando ela for engordar, a única forma de se manter o equilíbrio é a Terra aquecendo mais para que a energia que é emitida compense o aumento de retenção por forma a que saia sempre aquilo que entra. E, portanto, quem perceber, já nem digo de impostos, mas de orçamento familiar, sabe que se aumentar a retenção na fonte, a única forma de termos o mesmo rendimento é trabalhar mais. E é o que está a acontecer com as alterações climáticas. A atmosfera tem que trabalhar mais para garantir que haja o equilíbrio indispensável para que o sistema se mantenha. Por outro lado, este sistema tem um nome, como todos os sistemas têm. No nosso caso, chama-se sistema climático. O que é o sistema climático? Bom, na realidade é um bocadinho mais complicado do que está ali, mas também não é muito mais. Os físicos gostam de separar os sistemas em subsistemas de acordo com as propriedades que os caracterizam. E temos vários. Primeiro, eu como climatologista não poderia deixar de falar na atmosfera. Temos depois a hidrosfera, que é o conjunto dos oceanos e o conjunto dos rios e dos lagos. Temos a criosfera, que é o conjunto dos gelos. E que é curioso repararem que estes três sistemas correspondem à água nas suas três fases, gasosa, líquida e sólida. E não é por acaso. E depois temos a litosfera, que é a parte sólida, que seja o fundo dos oceanos, seja a superfície do planeta. E por fim, temos a biosfera, que é toda a parte interessante com os seres vivos. Tudo isto, não vou perder tempo, mas podem imaginar, tem interações extremamente complexas, mas no fundo, tudo se resume a explorar a energia que vem do Sol até ao tutano e depois reenviar o lixo para o espaço. Isso chamamos poluir. Portanto, a Terra está a poluir é um processo de sobrevivência. Em termodinâmica, gostamos de dizer que a energia é muito ordenada, tem pouca entropia e à medida que vai sendo explorada, a sua entropia aumenta, segundo a lei da termodinâmica, e esta renovação é exatamente aquilo que garante a sobrevivência do planeta. Mais coisas. O que é agora o clima? O professor José Pinto Peixoto, que foi o maior climatologista do século XX, sem dúvida, tive a sorte de ele ter sido meu professor, herdei parte das disciplinas dele, levei muitas cachações dele, porque ele batia nos alunos, não é? Portanto, era um professor universitário que chegava nos alunos, nas alunas não, mas quando uma aluna dizia um disparate, quem levava era o rapaz que estava sentado ao lado. Portanto, o professor Peixoto, fiquei sempre muito amigo, mandava-nos escrever na primeira aula isto, que depois ele explicava, quer dizer o que é o clima, isto é uma paráfrase de Santo Agostinho a respeito do tempo, e diz que é o clima, se não me perguntarem o que é, eu sei, mas se me perguntarem, então eu já não sei. E se repararem, é o que acontece um bocadinho connosco. Se perguntarem, toda a gente diz, é um péssimo clima, portanto, montes de alergias, um frio que não se pode... Mas estamos a falar de quê? Eu vou tentar explicar o que é o clima sem recorrer muito à matemática, apesar dela ser indispensável, porque é a linguagem da física, mas o que eu vos vou pedir é para olharem para esta animação que está aqui. Não é fantasia, isto é algo que hoje em dia se consegue fazer, porque há um conjunto de satélites que estão a observar a Terra e rodam solidariamente com a Terra e, portanto, estão a fazer um filme. Essa constelação de satélites vê a Terra toda e isto não é mais do que um rearranjo daquilo que os satélites veem. E, portanto, só isto está aqui no semestre de meteorologia, não vou amassar-vos com isto, mas aquilo que eu quero convencer-vos é, sim senhor, isto varia muito. Se olharmos para aqui, vemos que cada instante tem uma configuração. Mas se agora começarmos a olhar não para os pormenores, mas em termos de estrutura, nós vemos coisas, por exemplo, que no deserto do Saara e na parte norte da África não há nuvens. Vemos que
junto ao Equador aparecem umas nuvens tipo castelos, se repararem, faz mesmo explosões. Portanto, ao contrário das nuvens que estão lá mais para cima, que fazem mais uns vórtices e umas vírgulas. Portanto, nós vemos que, apesar da variabilidade, há uma estrutura. Fazendo uma comparação, se eu olhar para o trânsito em Lisboa, eu não consigo saber de onde é que veio cada carro e para onde é que cada carro vai. Mas, se eu olhar, vejo que há uma estrutura em que há determinadas horas do dia em que o fluxo é predominantemente em determinados arruamentos, noutros não. Ora bem, essa estrutura é que se chama o clima. Portanto, o clima é a organização que este sistema tem e que caracteriza um determinado período. De 30 anos, de 40, de 50. Portanto, como é que eu sou capaz de caracterizar esta estrutura? Só uma maneira, recorrendo à estatística. Da mesma maneira que o sujeito de seguros sabe que algum de nós nesta sala vai ter um acidente, mais grave ou menos grave, sabe muito bem qual é a probabilidade disso acontecer e, portanto, sabe cobrar juros de forma a que consiga ganhar dinheiro em termos de negócio. O mesmo acontece com o dono de um casino. Portanto, um climatologista, no fundo, é um dono de casino que tenta perceber as regras do jogo para tentar saber o que é que vai acontecer. Eu insisto muito nisto porque as pessoas tendem a confundir o clima com a meteorologia. E muitas vezes eu ouço, mas vocês nem preveem o tempo de jeito. Daqui a 10 dias querem vir dizer o que é que vai acontecer daqui a 50 anos. Vá gozar com outro. Eu tento explicar que eu não estou a dizer o que é que vai acontecer hoje daqui a 50 anos. Mas posso dizer que daqui a 50 anos a probabilidade de ser um dia com a temperatura de hoje será maior ou menor do que agora. Isso serve. Por duas razões. Primeiro, porque quando eu sei as probabilidades, é como aos jogos de casino. Posso perder 2 ou 3 vezes ou 4, mas acabo sempre por ganhar. Segundo, porque sou capaz de prever a probabilidade de acontecerem determinados extremos. Uma inundação, um furacão, uma onda de calor. Ora, nós só nos lembramos da meteorologia quando há extremos. Porque são essas que fazem prejuízo, são essas que matam. E, portanto, é isso que um climatologista faz. Portanto, muito importante perceber que eu consigo traduzir, vou fazer uma coisa que toda a gente aprendeu no liceu, em geografia. As características em termos de temperatura e precipitação, atenção, eu posso dizer isto para montanhas de outros parâmetros. Estes são aqueles que nós nos habituámos. Vemos, por exemplo, que em Nova Iorque e em Natal do Brasil, duas cidades que eu por acaso conheço, não têm nada a ver uma com a outra. Se repararmos, vemos que em Nova Iorque chove praticamente todos os meses, são as colunas, vemos que há uma diferença enorme de temperatura do inverno para o verão. Mas se formos a Natal no Brasil, vemos que há uma estação seca e há também uma variação de temperatura, mas que é extremamente pequena. É isto que nós chamamos o clima e que aprendemos em geografia. O clima é muito mais do que isto. O clima é eu perceber tudo o que caracteriza uma determinada região do planeta, mas mais ainda, saber porque é que isto acontece. Eu não vou explicar aqui tudo o que é que acontece, para isso tem que se matricular num curso de climatologia, não é? Portanto, ora bem, outra coisa importante isto é um relógio que tem a temperatura média do planeta ao longo dos anos. Eu acelerei isto, mas, quer dizer, não me parece muito difícil convencer-vos que isto está a aumentar. E se eu vir de lado, vejo perfeitamente que isto está a aumentar. Portanto, primeira coisa, em termos estatísticos, eu vejo que o clima está a variar. Porque há pelo menos uma propriedade, que é a média da temperatura global, está a variar. E se olharmos para este ano, qualquer pessoa de bom senso ficará preocupada. Isto é 2023. As outras todas os anos desde 1940 até agora. E, portanto, se repararem, como diria os meus filhos, deu-lhes com certeza o amoque, não é? Porque se olharmos para ali, isto, no mínimo, é preocupante. A pergunta é, porquê que isto está a acontecer? Eu vou muito leve, de forma muito leve, não é? Explicar porque é que... Carlos, 5 minutos? Ok, não há problema. Eu ofereço mais 5, está bem. Ora bem, vamos olhar para aqui. O que eu vou fazer agora é uma coisa ainda mais simples, que é olhar para aqui, para este gráfico, e vejo que a temperatura está a subir e tem uma série de variações. Ora bom, se eu agora me focar
nesta janelinha aqui a aumentar, eu diria que uma forma de olhar para isto é dizer, olha, a temperatura está a subir. Mas os chamados negacionistas veem outra coisa. Dizem, não, que há um conjunto de patamares em que nestes patamares as coisas estão a descer. E a pergunta é, como é que eu posso dizer qual é a versão verdadeira? Só recorrendo à ciência. E é para dizer que aqui, como também o Papa diz, a ciência é absolutamente fundamental para nós percebermos as coisas. Ora bem, aqui eu vou muito rapidamente dizer que há que distinguir entre alteração climática e variabilidade climática. Usando termos corriqueiros, é dizer, há uma distinção entre mudanças estruturais e mudanças conjunturais. Da mesma maneira que se eu tiver uma estrada, o alcatrão ficar em má qualidade é uma mudança estrutural. Chover é uma mudança conjuntural. Quando se juntam as duas coisas, dá a asneira grossa. Portanto, é muito importante percebermos como é que isso se distingue e, na realidade, isto tem que ver com várias escalas. Eu vou só muito rapidamente falar na variabilidade. Uma delas é o fenómeno que se chama o El Niño, que tem a ver com o aquecimento dos oceanos e uma mudança brutal do regime de ventos. O ano 2023, e até há relativamente pouco tempo, foi de El Niño. Temos aqui os impactos. Eu não vou falar nos impactos, mas quero dizer que, se repararem, há zonas durante o El Niño ficam quentes, outras ficam secas, outras ficam quentes e secas, outras ficam úmidas, outras ficam frias e úmidas. A Laninha, que é o que eventualmente virá agora, é um sinal oposto e que leva a determinadas modificações. E um outro sinal muito também da família é uma coisa que acontece no Atlântico e chama-se a oscilação do Atlântico Norte, a fase positiva e negativa que também tem impactos. Isto é a variabilidade. Ou seja, são mudanças conjunturais. Há anos em que vai para um lado, anos em que vai para o outro. Mas como eu falei há pouco, o efeito de estufa pode estar a aumentar, ou melhor, está a aumentar por causa da emissão de gases com efeito de estufa, e leva a impactos. Ora bem, o que eu tenho aqui é uma brincadeira, que é isto. Se eu puser um ciclo, uma alteração climática, que é por isso mesmo uma reta a vermelho, estão a ver ali? A seguir sobreponho um NAO, portanto, uma oscilação do Atlântico Norte e um El Niño. São estas coisas aqui. E a seguir sobreponho um sinal completamente aleatório, que tem a ver com o resto. Se reparar, eu sou capaz de reproduzir perfeitamente uma coisa que tem escadas. E, portanto, isto é para vos dizer como é que um argumento científico pode dizer, olha, meu amigo, dizer que tem escadas, não há alteração climática nenhuma, não é verdade. Eu posso fazer isto através de uma alteração climática. Mais ainda, eu tenho coisas que reforçam as alterações climáticas. Uma delas é os fenómenos de feedback. Eu vou dar um muito simples, quer dizer assim, nós sabemos, por exemplo, que o Ártico é muito branquinho, tem gelo, reflete muita luz. Se por acaso houver um aquecimento, o gelo vai derreter, vai passar a refletir menos luz. Se vai refletir menos luz, quer dizer que vai absorver mais. O que é que quer dizer? Que vai derreter mais. Se vai derreter mais, vai aumentar mais a radiação absorvida e, portanto, vai derreter mais gelo e este fenómeno reforça-se e explica, por exemplo, a diminuição brutal que tem acontecido do gelo no Ártico. Se repararem, esta espiral, que é para cada um dos meses do ano, está, à medida que o tempo vai passando, cada vez vai ficando mais pequena. Ora bom, tudo isto só pode, de facto, tratar-se utilizando modelos físico-matemáticos. O que eu tenho aqui é uma coisa que eu acho que é muito simples de perceber, que é o que é a curva a vermelho. É aquilo que um modelo físico-matemático simularia do clima se não houvesse intervenção humana. O que está a azul escuro é aquilo que o modelo simula se eu contar com a intervenção humana. O que está a azul claro é o observado. Acho que não vale a pena comentar mais. Ora bem, o que é que agora acontece? Finalmente são os impactos, isto que eu queria falar. Impactos, muito rapidamente, claro, que é, por exemplo, um El Niño, eu disse que tem a ver com um aquecimento do Oceano Pacífico. Está ali, aquela parte a vermelho enorme. Mas, ao mesmo tempo, o Atlântico também está a aumentar imenso. Isto vai ter repercussões inacreditáveis em termos dos processos que têm lugar na atmosfera e, em particular, no ciclo da água e na temperatura. Ora bem, se repararem aqui, o que eu tenho é
os anos em que há El Niño, que estão a vermelho, e os anos em que há La Niña, que está a azul. Se repararem, a tendência que é a alteração climática está lá. O El Niño está a aumentar ainda mais. Ora bem, estes aumentos têm ainda, do ponto de vista estatístico, uma coisa muito simples. Quer dizer, um aumento quer dizer que uma curva normal, portanto, aquele chapéu de palhaço que nós sempre conhecemos da estatística, é empurrado para o lado direito. Se empurrarmos para o lado direito, aquela parte a vermelho é o aumento dos extremos. Mas, por sua vez, eu posso imaginar que, em vez de haver um aumento, há apenas um aumento da variabilidade. Se há um aumento da variabilidade, aumenta a frequência dos extremos dos dois lados. O que está a acontecer é a soma das duas coisas. E a soma das duas coisas vai levar a um aumento ainda maior, que é visível. Isto é um exercício que eu costumava pôr aos meus alunos. Isto é um paper que tinha observações até 2011. Isto é a distribuição da temperatura no norte da Europa, no verão, portanto, no hemisfério norte, no verão, e se repararem, a curva está para o lado direito. E pergunto sempre, então aí, como é que seria 2011, 2021? E, de facto, é isto. Portanto, isto é devido a toda uma combinação de alterações climáticas, mudanças estruturais, com variabilidade, que são mudanças conjunturais. Isto tem impactos. Isto é muito simplesmente um estudo que foi feito lá na faculdade, por alunos que eu orientei quase todos, mas não participei neste estudo, e o que está aqui é uma espécie de concurso de Miss Seca. Portanto, Miss Seca do lado esquerdo. Se repararem quais são os anos de... é um estudo de 1901 a 2016. Quais são os anos que lá estão? 2005, 2012, 2009, 2015, 2016, ocupar os primeiros lugares. Depois temos 45. Quer dizer, não tem nada 1910 nem 1920. Os anos mais úmidos, 36, 69, 71, 59, 41, 72. Nenhum do século XXI. Como se diz em inglês, I rest my case, não vale a pena estarmos a discutir coisas. Outro exemplo, furacões. Isto é, os furacões todos que foram observados desde 1851 a 2019. Se repararem, a Península Ibérica não vinha cá nenhum. Praticamente não está lá nenhum. Pois é, mas em 2005 veio o primeiro, em 2018 veio o Leslie, veio o Alfa em 2020, 2022. Ou seja, começamos a ter extremos que têm que ver com o quê? Com o aumento de temperatura dos oceanos. Bom, ora bem, isto que está aqui, e porque não podia deixar de falar nisto, eu pergunto, independentemente se DSR for uma empresa, eu pergunto, o administrador fez um bom trabalho ou não? Eu acho que é fantástico. Se olharmos para ali de 80 até 2020, não é? Não preciso muita estatística para perceber que isto está a subir, não é? Portanto, é uma belíssima empresa. Maçada é que é o risco de incêndio. Para Portugal. Aqui, assim, é exatamente o risco de incêndio para fraquinhos, médios e grandes. Uma pessoa diz, que bom, se repararmos aqui, há sítios, por exemplo, o P66 não está a aumentar muito, não tem uma tendência que significativa. Pois está bem, mas também não tem importância nenhuma, porque quando o risco é grande, ser maior ainda não interessa. O problema é que os dias de janela, que eram aqueles pequenos, estão a desaparecer. Portanto, isto é para vos dizer que, de facto, eu tenho modificações naquilo que importa, que são os extremos. Isto vê-se no aumento da área ardida, vê-se no aumento das estações, no aumento de percentagem de incêndios, que de antes, portanto, antes de julho, agosto e setembro eram apenas 8% e depois eram 3%, e que agora passou a 11% e a 13%. Há um aumento, isso qualquer pessoa nota. Hoje em dia temos incêndios. Bom, finalmente, e a última coisa, prometo, que é extremos compostos. Que é um extremo composto, é muito fácil de perceber. Quando um avião cai, nunca é uma única razão. Porque quando há uma única razão, há sempre um mecanismo que vai corretor. É sempre uma confluência de razões. Isto, toda a gente se deve lembrar, o 15 de outubro de 2017, quando Portugal ardeu todo num dia. Isto tem a ver com um extremo composto que é exatamente proporcionado pelas alterações climáticas. Que é ocasiões raras, mas em que se juntam todas. E o que está ali à esquerda, o eixo do X, é algo que é sensível à seca. O eixo dos Y é algo que é sensível aos ventos. Aqui à direita está o número de ignições. Se repararem, há uma bolinha ali. Aquela bolinha é 15 de outubro de 2017. Portanto, o que aconteceu foi condições propícias a haver grandes incêndios, uma seca e ventos muito fortes. E porquê ventos muito fortes? Porque veio o furacão Ofélia. E o furacão Ofélia estava lá de Portugal. Coisa raríssima e nunca vista, é que temos um furacão aqui. Portanto, ventos de sul fortíssimos.
e, ao mesmo tempo, ignições por parte dos humanos. Ora bem, para terminar, eu diria, o que é que nós podemos fazer? É o problema do condomínio. Temos que olhar para a estrutura do condomínio. Eu diria que há 3 vertentes muito importantes. Uma delas é o clima. Mas o clima não é sozinho. A outra é o condomínio em que vivemos mesmo, que eu chamaria a paisagem, quer dizer, lato senso. E a terceira é o bicho-homem, não é? Eu pus humanos para ser simpático, devia ter posto bicho-homem. Ora bem, eu tenho que olhar para isto em consonância e perceber que cada um deles tem características próprias. Por exemplo, o clima, eu não consigo gerir o clima. É muito difícil. Há ações de mitigação, etc. Mas há uma vantagem, a ciência sabe prever. Eu sei como é que o clima vai ser, portanto é previsível. A paisagem, eu diria, com mais ou menos trabalho, mas é gerível. Mesmo a nível mundial, eu sou capaz de gerir assim o queiramos. Os humanos, eu diria que são educáveis. E, portanto, termino dizendo, como professor universitário, que é a minha mensagem de esperança, aquilo que um ecólogo senegalês disse em 1968 numa conferência, que eu acho que é muito importante reter, que é, no fim, apenas preservaremos aquilo que amamos, apenas amaremos aquilo que compreendemos e apenas compreenderemos aquilo que nos ensinam. Portanto, eu acho que a chave tem que ser ensino e ter paciência e esperar que a esperança aumente com o crescimento dos mais novos. Fico por aqui. Depois disto tudo, a gente sai daqui com a esperança de rastros, não é? Mas não, de facto, este triângulo aqui, sobretudo, esta nota de esperança de que nós somos educáveis, apesar de tudo, não é? Portanto, pode-se notar. Muito obrigado, Carlos, por esta partilha bem interpelante. Passamos agora a palavra a Maria José Roxo. Também 2 ou 3 brevíssimas notas. Professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e trabalha também no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, investigadora. E os temas do seu interesse, que são esses talvez que ajudem a enquadrar a reflexão, são os temas da desertificação, até é difícil dizer, dos recursos naturais. Já ganhou também um prémio internacional nesse âmbito, as catástrofes naturais, a degradação do solo, os recursos naturais e as mudanças ambientais. Muito obrigado, Maria José. Bom, muito boa tarde. Primeiro de tudo, agradecer muitíssimo o convite. Foi com muito gosto que eu aceitei quando a Helena Valenti, minha colega, me pediu para vir falar. Eu creio que também me ouvem bem, porque, tal como o meu amigo Carlos, damos aulas e sabemos projetar a voz, e confesso-vos que, como geógrafa, preparar esta comunicação foi um desafio. E pensei bastante como é que eu iria passar a mensagem, e creio que vocês vão descobrir como, mas foi para mim também um momento de reflexão e de pensar melhor sobre os assuntos, e por isso coloquei este título, que é o Reencontro com a Natureza, a trilogia Solo, Água e Vegetação. E tinha também uma parte sobre clima e pensei, não, porque eu vou ter um especialista e o especialista vai-me dar uma abertura muito boa para aquilo que eu vou dizer a seguir. E aquilo que eu pensei foi, então, vou pensar na minha estrutura da comunicação, pensando na carta, na encíclica do Santo Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum, e apresentar um pouquinho este diagrama que, tal como o Carlos mostrou, em termos da mudança climática, e retirar 2 frases que me pareceram muitíssimo significativas. Nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos 2 séculos. E esse foi um aspecto importante. Depois, todas as criaturas estão interligadas e devem ser reconhecidas com carinho e admiração o valor de cada uma. E aqui está, sem dúvida, também a essência do que
a natureza e como nós nos devemos relacionar com ela. E por isso pensei juntar a minha apresentação subdividida nestes capítulos, que são os capítulos da encíclica, e o que é que eu posso dizer em cada um destes elementos que foram muito bem pensados e que foi muito bom pensar e imaginar dessa forma. Ups. Espera, é este. É mais fácil utilizar qual tecla? Esta, ok. Bom, então a primeira slide, e tendo em conta o que é que está a acontecer na nossa casa comum, o Carlos fez uma excelente apresentação e eu apenas coloquei aqui como fator a mudança climática e apresento-vos o índice de aridez em Portugal. E este é um problema grave que nós começamos a ter, que é, se nós virmos o índice de aridez, que é a relação entre a precipitação e a evapotranspiração, e, no fundo, esta dinâmica da questão da água, nós sabemos que existe cada vez uma progressão maior, e o vermelho está mais acentuado, de sul para norte e também no interior. E essa é uma das problemáticas que nós vamos ligar à questão da água. E a aridez está a fazer com que o nosso montado apareça morto, esteja em declínio, porque o ecossistema não está preparado para esta aridez, resultando do aumento da temperatura e também das secas. E isso é uma consequência, obviamente, desta variação de clima e, no fundo, da mudança climática. E a situação B, que eu coloquei, tem uma relação com a outra anterior, e nós vivemos momentos muito complicados durante os últimos anos em relação às secas sucessivas, tal como o Carlos também falou, e a questão da água no planeta é uma questão preocupante. É uma questão preocupante não só pela falta, mas também pelo mau uso que se está a fazer da água. E há verdadeiramente países com problemas graves, não só porque têm uma população muito elevada e o consumo é muito grande, mas também porque os recursos são escassos e estão verdadeiramente, em alguns casos, poluídos, como é o caso da Índia, que é muito frequente verem também. E esta situação de escassez em Portugal não é porque não tenhamos água, é porque estamos a utilizar mal a água que temos. E, por outro lado, tivemos uma série de problemas com as secas, mas esse é um ponto que podemos discutir, porque eu sou muito crítica em relação àquilo que se fez para minimizar as secas nos últimos tempos. Então, nós temos esta escassez por duas razões: causas naturais, as secas, temperaturas elevadas, e causas antrópicas que têm a ver com sobre a exploração dos recursos. E no caso português? No caso português, temos estas 236 albufeiras, mas espanta, temos mais de 200 mil furos subterrâneos. E é água privada. Eu posso extrair aquilo que eu quiser. E estes são os registados. E eu acredito que seja o dobro, porque encontram-se muitos, eu sou geógrafa de campo, encontro muitos furos que não estão registados. E não só eu tenho esse problema de gastar águas subterrâneas, como estou a gastar águas superficiais. E tenho aqui uma boa imagem do que é fazer rega às 3 da tarde, que é uma coisa inacreditável em pleno Alentejo. Portanto, temos um problema grave na utilização da água. Os agricultores não gostam que se fale em consumo de água, é verdade. A agricultura usa a água e os dados da FAO para Portugal são elucidativos. 56,9% gasta-se na agricultura, 30,4% na indústria e 14,7% de domínio doméstico. Portanto, temos
seriamente que repensar os olivais intensivos, que depois vos vou mostrar, são verdadeiramente graves os problemas que temos com este recurso. Então, eu sintetizei dentro das minhas matérias daquilo que é esta relação entre solo, vegetação e água, 3 grandes problemas a nível mundial e que também nos afetam a nós. Um é, sem dúvida nenhuma, e na parte central, a desertificação, e desde já digo que desertificação não é despovoamento, como dizem os políticos, não há desertificação humana, há desertificação que é a perda de fertilidade de um ecossistema. O sol deixa de produzir e nós não temos capacidade de ter, e já vos vou mostrar algumas imagens. Portanto, desertificação. Depois tem outro problema que é a perda de biodiversidade e todos os dias perdemos espécies a nível mundial e o clima. Estes 3 ciclos, estes 3 fenómenos estão-se a retroalimentar. Quer dizer que quando eu melhorar algo num deles, eu estou também a tentar melhorar num outro. Mas, como o Carlos disse muito bem, tudo isto funciona como sistemas. E se nós mexemos numa peça, desequilibramos. Por isso, temos que estar sempre com muita atenção na maneira como utilizamos os recursos naturais. Portanto, 3 graves problemas: desertificação, que tem a ver com solos, que tem a ver com produtividade, perda de biodiversidade e clima, que tem a ver com água e, obviamente, com recursos naturais. Uau! Esta foi fantástica. Agora, como é que volto para trás? Está a mexer todo, sem eu me tocar. É vida própria. Era aqui? Não, é. Só um exemplo. Uau! Não, pronto, ele não gosta de mim. Aí é o rato. É pulseira. Pronto, é pulseira, mas eu é passo. pulseira. Isto, uma pessoa quer estar bonita e depois a tecnologia. Bom, este não ajuda. Este é um exercício que tirámos fotografias do Google Earth de uma parte da Amazónia e dá para ver perfeitamente entre 1984, é só um pedacinho, aquilo que foi a destruição da Amazónia. E este é verdadeiramente um problema de falta de biodiversidade e de perda de biodiversidade. É só um pedacinho, está bem? Imaginem o que é que se está a passar na Amazónia. Lembram-se dos incêndios, portanto é complicado. Ora, bom, segundo capítulo, mostrei-vos os problemas que eu consegui colocar no primeiro capítulo. No segundo capítulo, o Evangelho da criação e aqui a natureza é uma dávida, uma herança compartilhada para todas as pessoas. E é igual a cultivo responsável e proteção do ambiente. Nós temos que ter respeito pela natureza. Por isso é que eu vos deixei uma paisagem bonita do Baixo Alentejo, que não é tudo tão degradado como na Serra de Serpa e na Serra de Mértola que temos aqui, e é uma imagem de maio de 2024. E arranjei-vos um guardião. Quem é que pode ser guardião da natureza? Quem é que pode ser um motor da gestão sustentável dentro desta perspectiva? E pensei, bem, há, sem dúvida nenhuma, guardiões nesse sentido, que são as pessoas que fazem agricultura familiar e que têm a relação muito mais direta com a terra, porque reabilitam, porque promovem a sustentabilidade, porque cuidam do ambiente, porque podem ter práticas sustentáveis ancestrais, recuperam parte tradicional. Portanto, eu considero que a agricultura tradicional pode ser e familiar, pode manter redes sociais, pode conservar a paisagem e tem um papel importante. É a agricultura mais importante em Portugal. Apesar de nós pensarmos que não permite alimentar o mundo nem a população do mundo,
mas tem um papel importante na conservação da natureza. E aqui estão algumas imagens daquilo que são esses elementos da agricultura familiar na estrutura da paisagem e na conservação dos recursos naturais. Ou aqui, na exploração, na gestão do mato, o mato não é e não pode continuar a ser bode expiatório de incêndios. O mato é fundamental, é crucial e, lamento, não me venham dizer que Portugal arde por causa dos matos. Podemos discutir, não é verdade, nunca havia mato arder sozinho. Por isso, tem aqui boa relação do plano do mato, das aromáticas e aquilo que podemos fazer. Terceiro capítulo, a raiz humana da crise ecológica. E esta é a verdadeira causa de tudo aquilo que nós estamos a falar. Esta raiz tem fatores humanos, tem fatores naturais, mas há aqui um elemento fundamental, que é a alteração do uso do solo. Como é que nós utilizamos o solo? Como é que nós utilizamos os recursos que temos à nossa disposição? Escalas diferentes. Os naturais mais lentos, os humanos muito rápidos. Eu posso destruir automaticamente um solo, mas para o recuperar eu tenho que esperar muitíssimo tempo. E o impacto dos alimentos, da produção de alimentos no mundo. 80% é causada da desflorestação, é causada pela agricultura. 29% de gases de efeito de estufa. 70% do consumo das águas. E podem ver todo o nosso impacto em relação e, sobretudo, a algo que vamos falar um bocadinho mais abaixo, que é o desperdício. Aquilo que se desperdiça quando se produz dessa forma. E é complicado quando pensamos num mundo tão diferente e, ao mesmo tempo, tão interessante quando o analisamos. Uma imagem concreta, 1960, o Mar de Aral, e agora, em 2018, foi a irrigação, foi a plantação de algodão e a poluição do ar pelos fertilizantes e pesticidas, secas consecutivas. Aquilo que estão a ver no Mar Aral está a acontecer em outros sítios do mundo em função da sobreexploração dos recursos naturais. E agora nós, Portugal. Isto é uma paisagem de Portugal. Este é um exemplo concreto de desertificação. Tenho perda de fertilidade e tenho perda de biodiversidade. Mas não o vejo agora. Vocês passam pelo Algarve, veem todo este território desta maneira e dizem, meu Deus, está tudo seco. Não, está tudo degradado. Mas quando é que eu sei o que está verdadeiramente degradado? Quando eu vou na primavera. E onde não nascer uma ervinha, já não vai nascer. Porque acabou o sol, desapareceu. E por isso é desertificação. Isto é o que nós podemos ver quando acontece. A desertificação no mundo é complexa. Vejam a Península Ibérica, a vermelho e a amarelo. Portanto, temos os espanhóis utilizavam os solos muito mais intensamente do que nós, e nós agora estamos na onda. Vou-vos mostrar algumas imagens. Estas são as causas: desflorestação, agricultura e subpastoreio. É o triângulo péssimo da degradação dos recursos naturais. E o nosso índice de desertificação. Portanto, todo o sul do país tem altamente degradado, está altamente destruído do ponto de vista de recursos naturais. As paisagens são estas que vocês estão aqui a ver e é preciso fazer algo. E vamos fazer algo, porque... Ok, tudo bem. Aqui as consequências, vejam só, isto é Portugal, isto é Montijo, isto é sobrepastoreio, desapareceu tudo, como vocês podem ver, e foi aqui animais na Serra de Serpa que não deviam estar, porque só se pode alimentar ovelhas e cabras. Contaminação dos solos, olivais
olivais intensivos, amendoais intensivos, pesticidas, gasto de água, evidente. Aqui os incêndios, a destruição dos matos, ali em declives assim, destruiu-se os matos porque agora a castanha dá dinheiro e, portanto, vamos plantar castanheiros. Impermeabilização das áreas, os melhores solos de Portugal estão debaixo de Lisboa e estão debaixo dos prédios e estamos a destruí-los com grande velocidade. Quarta, e rapidamente, a quarta é a ecologia integral e aqui é onde nós fazemos os estudos e, portanto, nós temos que ter este respeito pelos sistemas naturais e sistemas sociais, este triângulo, que é o triângulo, para mim, é o triângulo dourado, nesta sequência. Os projetos, e por isso trabalhamos em parcerias. 2. O solo, só para verem que o solo é algo muito mais estruturado do que aquilo que nós pensamos, tem horizontes, tem vida, tem dinâmica, é um ser e temos que ter cuidado. A matéria orgânica, que é aquilo que me prende as partículas e que proporciona a fertilidade a um solo. A erosão, agora vou-vos mostrar só rapidamente, o efeito de uma grande chuvada, das chuvadas intensas, lava tudo, ok? E depois vamos lá ver o que é que aconteceu. Ficou tudo ravinado e tudo transportado em sedimentos. Vou rapidamente, só para mostrar-vos as imagens. Muitos sedimentos nos cursos de água, é o que vimos este ano com grande facilidade. Este é o nosso centro de investigação. Não vou pôr o filme a correr, mas é só para vos mostrar que temos dados efetivos de erosão de solos. A vegetação natural protege muito bem os solos, enquanto as culturas não. Se eu lavrar de alto a baixo é um desastre, e é isso que os agricultores fazem. As concentrações de carbono, que agora estamos muito interessados por causa das questões climáticas. Eu prometo-vos que os 2 outros capítulos só têm 2 slides. Portanto, estou quase a acabar. E o que eu posso fazer de bom? Nós podemos fazer muita coisa boa. Os chocalhos são fantásticos para a conservação do solo. Ter coberturas do solo durante todo o ano. Tenho aqui estas 2 quadras fabulosas de 1930, onde dizia tem que se ter todo o cuidado com o solo, tem que se proteger, tem que se deixar a terra descansar. As termocilhas, as pastagens biodiversas. Nós sabemos o que é que devemos de fazer. Olhem só a beleza destas pastagens, reflorestações, conservação de solo segundo as curvas de nível, todos os elementos que nós podemos. Quinta, só tenho slide, porque era a mais complicada. Porquê? Porque a quinta diz algumas linhas de orientação e ação. E estas linhas de orientação e ação são políticas. São políticas públicas, são políticas das Nações Unidas, como a neutralidade, são uma agricultura regenerativa, é o Pacto Europeu para os Solos, é a Lei do Restauro da Natureza. Acreditem que cada um daqueles elementos, eu podia-vos dar comunicar com vocês cada um destes elementos só para verem o que era importante. Mas o fundamental é implementação de medidas que tenham e ações que tenham em atenção as características geográficas de Portugal. Aquilo que eu faço no Sul não posso fazer no Norte, aquilo que faço no Norte não posso fazer no Sul. São realidades geográficas diferentes a todos os níveis, pessoas e território. E muitas vezes os políticos não pensam dessa maneira. O último capítulo fala sobre educação e espiritualidade ecológica. E eu tirei estes 3 elementos. O estilo de vida saudável, em que a palavra que eu quero que fique é reduzir. Não é reciclar, não é reutilizar, é reduzir. E isso porque eu tenho que reduzir consumos.
E é nesse ponto que nós temos de trabalhar, é reduzir. Esqueçam a reciclagem, não é esquecer, mas é reduzir, é fundamental. Na educação ambiental, o fundamental é formar. Eu adorei, foi talvez a visita de estudo mais bonita ao Centro de Erosão de Valformoso, no Baixo Alentejo, com estes miúdos. Mostrar-lhes, tive que fazer chover com uma mangueira para eles verem como é que as coisas aconteciam, e a partir daí eu tive ali outros ajudantes de campo sobre a questão dos solos. E, por último, alegria no ambiente. Alegria no ambiente. Andar no campo. É tudo. É ver, é vocês tirarem uma fotografia, passarem lá de passado um tempo e tirarem outra fotografia e compararem e dizer, uau, isto funcionou. Estou a acabar. E esta azinheira, que está isolada num campo de trigo, que eu trouxe de propósito, tirei há 3 dias que eu tirei esta fotografia, porque esta é uma imagem que nós vamos ver desaparecer no Alentejo, porque os cereais estão a dar lugar a outras culturas que não a produção de cereais, porque as outras são muito mais rentáveis e temos um problema grande de segurança alimentar. E deixo-se esta flor da sustentabilidade. Não a vou ler porque vocês vão ficar com a apresentação, que eu tenho todo o gosto em deixar, mas diz, no centro, cultura da sustentabilidade, repartir excedentes. Perfeito. Cuidado com as pessoas e depois cuidado com a terra. Está aqui tudo. Está tudo resumido nesta flor de sustentabilidade e nesta imagem lindíssima de Sortelha, onde os recursos naturais são pensados e utilizados pelas pessoas. E deixo-vos o meu último slide. São tudo flores que eu tirei das pastagens das terras mais pobres de Portugal, que é o Baixo Alentejo interior, margem esquerda do Guadiana. O que é que aconteceu? Foi muito tempo de seca. Foi como se tivessem as sementes todas guardadas num banco. Choveu muito em março. Março foi como uma explosão de vida e para estas pastagens. E deixo-vos com esta beleza, dizendo que a natureza só nos transmite esperança, é só saber captar e entender. Muito obrigada. E é a vez agora da Semear, que vai ser apresentada pela Assunção Cruz, a sua diretora de desenvolvimento. Não vou dizer a idade, basta ver que rondará os 50 anos, portanto não estejam preocupados com isso. A Semear é uma organização não governamental, tem como objetivo a capacitação, a formação e a inclusão, o incluir socioprofissionalmente pessoas com dificuldade intelectual. 2 frases que retive do seu site. Queremos um lugar onde a palavra diferença não exista. Queremos um lugar onde cada um seja olhado pelas suas capacidades e talentos. E tudo isto a partir de valores como o respeito, o empenho, a inovação e a sustentabilidade. Assunção? Olá a todos. Antes de mais, muito obrigada também pelo convite e parabéns aqui a estas apresentações. Dão-me algumas saudades de ter aulas de universidade. Foram espetaculares, aprendi muito, obrigada. Como disseram, eu venho representar o Semear. Se calhar muitos de vocês ainda não me conhecem. O Semear faz parte de uma associação que se chama BIP, Banco de Informação de Pais para Pais. Há 25 anos, a nossa presidente, que se chama Joana Santiago, teve o seu 3º filho com deficiência e percebeu que na sociedade havia uma pouca resposta de interajuda de pessoas e famílias e pessoas que de facto precisavam de apoiar alguém com deficiência e não sabiam que apoios é que o Estado tinha, que recursos é que podiam recorrer, e por isso criou esta associação, este banco de informação para ajudar todos os pais e famílias que estavam a passar por esta dificuldade. Associada a esta associação foi criada há 10 anos, fazemos este ano 10 anos, a Academia Semear. Temos atualmente mais de 100 alunos com dificuldade intelectual. É uma escola dentro do Instituto Superior de Agronomia,
onde nós damos cursos certificados a estas pessoas, nas áreas de agricultura, logística, armazenagem, restauração, administração. E depois o nosso objetivo é para que depois destes alunos, entre os 18 e os 40 anos, temos pessoas também nestas idades, são jovens e adultos com dificuldade intelectual, depois de frequentarem a nossa escola, a nossa academia, se reintegrem no mercado de trabalho na nossa sociedade, onde nós já temos mais de 47 empresas parceiras de empregabilidade. Por isso, são empresas que estão disponíveis para empregar pessoas com deficiência. Nem todas as empresas estão disponíveis hoje em dia e cada vez o número é maior, por isso é um número bom. Até porque já temos cotas, etc., que as empresas terão que responder, mas associado a isso há também uma formação para a inclusão que se tem de dar a estas empresas e à sociedade, para que estas pessoas com dificuldade intelectual, depois de formadas, possam ser bem recebidas e acompanhadas, que muitas vezes é o que acontece e o que não corre tão bem, não é? As empresas estão abertas a receber estas pessoas, as pessoas entram, mas às vezes pode não haver uma retenção como nós esperávamos, e o SEMEAR também está lá a acompanhar as empresas nos primeiros anos para que haja uma boa integração destas pessoas nestas empresas. Depois, associada à academia, depois de 2014, foram criadas unidades de produção dentro do SEMEAR com o objetivo principal de haver um palco de exercícios práticos e de formação prática para estas pessoas. E nós temos 3 unidades de produção, hoje em dia já são negócios sociais, que é a agricultura biológica. Temos 7 hectares cedidos pela Câmara de Oeiras, em Oeiras, exatamente, onde nós cultivamos e plantamos culturas biológicas e agriculturas biológicas, e onde vendemos para restaurantes, clientes individuais, entregamos em casa das pessoas, e são equipas sempre inclusivas, com pessoas com dificuldade intelectual, que frequentaram o curso de agricultura na academia e depois foram integradas na nossa unidade de produção. Depois também temos uma segunda unidade, que é a mercearia gourmet, onde nós recuperamos frutas e legumes em risco de desperdício de grandes fornecedores que nos contactam e que nos cedem estes produtos em risco de desperdício, para que nós possamos então transformar em produtos gourmet e poder vender ao cliente, sendo que tudo reverte para formar mais pessoas com dificuldade intelectual. E depois temos uma terceira unidade de produção, que é a cerâmica, que é uma unidade agora mais artística, que tem 2 anos, onde nós fazemos peças, temos ceramistas e formadores especializados, e onde fazemos peças com estes formandos únicas e de várias coleções de cerâmica para vender, onde tudo também reverte para dar emprego a estas pessoas que lá trabalham. E pronto, temos agora também um quarto projeto que já tem 1 ano e pouco, que é o restaurante único no CCB, não sei se alguns conhecem, é uma parceria com o Grupo Sushi Café. Temos lá um restaurante onde toda a emenda é feita com base nos nossos legumes da terra de Oeiras, e onde nós também empregamos pessoas com dificuldade intelectual no próprio restaurante. Por isso, se lá forem, vão ter a experiência do SEMEAR completa, porque também estão lá os nossos produtos todos à venda. Muitas das emendas também é feita com os nossos compotas e geleias, etc. Por isso, as nossas unidades de produção estão todas em ecossistema naquele restaurante. Por isso, para sentir aqui a energia do SEMEAR, é uma boa visita ir à academia. Assim, há alguns números interessantes. Aqui o nosso grande desafio é combater a taxa de desemprego de pessoas com deficiência, que é 6 vezes superior à taxa de desemprego de pessoas sem deficiência. E há muitos estudos que provam, de facto, a importância da empregabilidade na saúde mental, no propósito e na dignidade que a pessoa precisa de sentir, não é? Não é por ter deficiência ou não que não possa sentir. E, de facto, vale mesmo a pena visitar as nossas academias e falar com pessoas integradas pelo SEMEAR, porque a felicidade que sentem em ter um trabalho é espetacular. Quer dizer, os testemunhos que nós vamos ouvindo de empresas que trabalham connosco, e mesmo das pessoas que trabalham no SEMEAR, são sempre os primeiros a chegar ao trabalho, são as pessoas mais aplicadas, mais empenhadas. E as empresas dizem mesmo que as equipas, depois de integrarem estas pessoas, nunca mais foram as mesmas, porque, de facto, cria-se uma cultura de interajuda que também tem muitos frutos para as empresas a longo prazo, não é? E pronto, e também é muito bom. Nós atualmente temos mais de 100 alunos e já integramos mais de 60 pessoas no mercado de trabalho. Na nossa equipa do SEMEAR tentamos também fazer aquilo que aconselhamos as empresas a fazer, por isso 25% da nossa equipa interna do SEMEAR também tem dificuldade intelectual, é uma equipa inclusiva. E esperamos cada vez mais ser uma equipa cada vez mais inclusiva e também ser um testemunho vivo para as outras empresas a empregar pessoas com dificuldade intelectual.
Eu tenho aqui um vídeo para mostrar, que é o António Zambujo, o ano passado veio visitar o Semear e fizemos aqui um vídeo da apresentação que acho que está muito giro. Temos também aqui alguns testemunhos dos nossos alunos a falarem na primeira pessoa, que também acho que sensibiliza um bocadinho aqui a causa e que eu vou passar a mostrar. No Semear trabalhamos em 3 eixos da sustentabilidade. Social, porque formamos e empregamos pessoas com deficiência. Ambiental, porque praticamos a agricultura biológica e recuperamos o desperdício alimentar. E financeiro, porque geramos receitas para formar e empregar cada vez mais pessoas com deficiência. Sabia que o Semear já formou mais de 100 pessoas com deficiência e integrou no mercado de trabalho 57? No Semear estou a preparar para ser ceramista. No Semear estou a aprender a fazer pratos e taças. Aqui no Semear estou a aprender a agroalimentar. Tirei o curso e fiz o estágio na Semear e agora sou um colaborador da Semear. Faça como eu, compre produtos Semear e ajude a criar emprego a estas pessoas. Faça parte deste programa. Procure os nossos produtos e serviços carregados de valor social e ambiental. Muito obrigado, Assunção, por essa partilha estimulante. Temos um tempo ainda substantivo para debate. O meu nome era moderador, comentador, mas eu vou ficar só para um moderador, que é para dar espaço a toda... Eu não prometo não dizer qualquer coisa, porque é superior às forças às vezes, não é? Mas este é o momento de passar a palavra para esse lado. Vi como escutaram com atenção, vi como as vossas cabeças foram abanando, e não era por causa do peso da gravidade do sono, era mesmo que estavam interessados, não é? Portanto, este é agora o tempo de poderem interpelar, perguntar, partilhar. Os matos são uma fonte de biodiversidade, sequestram carbono. Uma estiva sequestra cerca de 64 toneladas de carbono. Uma urze anda muito perto e, portanto, os matos são uma fonte de riqueza de biodiversidade. Há eu diria que há aqui uma guerra entre aquilo que nós sabemos da ecologia e do campo e os senhores do ICNF e da agricultura, porque nos mandam limpar os matos e cortar os matos a toda a hora, e quem não corta tem multas por causa disso. Mas a verdade é que já começam a andar um bocadinho para trás, porque percebem que os matos são também um elemento de serviços de ecossistema. Proporcionam água, proporcionam conservação de solo, mel, tudo aquilo que eu vos mostrei. E a legislação que vem aí, que é a lei do restauro da natureza, vai obrigar a que os matos sejam controlados, mas de outra forma. Porquê que andam tão em cima dos matos? Porque associaram sempre os matos a incêndios. E então, passa-se a vida a limpar e a cortar aquilo que não se devia. Eu não vos mostrei as piores fotografias que tenho de atentados feitos à natureza pelo próprio ICNF, porque o Estado também faz asneiras, e isso é um problema, porque os incêndios não resultam dos matos. Os matos só têm um pormenor: ardem lindamente, porque são matos mediterrâneos, têm resinas, portanto ardem. Agora, se não tiver uma pessoa lá a pôr fogo, os matos não ardem. E para lhe responder à questão dos incêndios, os incendiários e as ocorrências de incêndio deixaram de ser matéria da Polícia Judiciária. Portanto, está tudo dito. Não interessa a ir ao fundo da questão. Os eucaliptos. Os eucaliptos são uma árvore fantástica, porque os eucaliptos têm a possibilidade de rentabilizar e serem altamente eficientes naquilo que é o seu crescimento.
Há 2 mitos em relação aos eucaliptos, que eles bebem muita água e que destroem os solos. Os eucaliptos têm tanto direito a estar nos ecossistemas e na economia de um país, como têm outra coisa qualquer. Mas teve razão numa frase que disse aí que é perfeita e que devia ser assim. Portugal devia ter uma zonagem agroecológica. E assim, eu aqui posso fazer eucalipto, faço eucalipto. Eu aqui posso fazer olival intensivo, faço olival intensivo. Agora, o que eu não posso deixar é que cada um faça aquilo que quiser. E esse é um grave problema. Qual é a solução? A solução eu ainda não consegui, que era, meus senhores, venham comigo para o campo. Esta lei, esta normativa que veio e que os senhores implementaram, venham ver as asneiras que fizeram, venham comigo para o território. Eu nunca me encontrei com eles, mas eu gostava de ter os políticos comigo, para dizer, deu dinheiro para as charcas, veja aí, isto é alguma coisa? Acha que isto é aquilo que deve ter sido feito? E esse é o problema. Nós temos inércia em termos governativos e temos inércia em todos os aspectos da decisão. E isso faz com que cada um faça aquilo que muito bem quer e lhe apetece. Mas há uma coisa importante. Água, solo, ar são bens comuns e não são de uma pessoa só. E aquilo que nós estamos a fazer é a destruir os nossos solos, a gastar as nossas águas. Para o futuro vamos ter problemas porque é uma questão de segurança alimentar. E, portanto, todos nós temos que fazer alguma coisa e passa por estas conferências para estarmos sintonizados naquilo que o país precisa e daquilo que nós temos que lutar para ter. Obrigado. Carlos, algum eco? Ora bem, eu gostava, normalmente não se costuma responder a uma pergunta com outra pergunta e, portanto, eu não lhe vou fazer uma pergunta, vou pedir-lhe um esclarecimento. Em que informação se baseou para dizer o que disse relativamente a incendiários, relativamente a eucaliptos e relativamente a incêndios florestais em Portugal? Para mim isso é muito importante. Baseou-se na sua intuição ou baseou-se... Nas informações. Mas, não, mas espera aí, informações provenientes de onde? A Serra da Estrela, no passado, o incêndio cá começou lá uma da manhã e a distâncias determinadas. Isso não é por acaso. Não é por acaso, mas não tem nada a ver com incendiarismo. O problema que tem que ver é que um incêndio, primeiro, porque é que aparecem vários sítios ao mesmo tempo? Uma coisa que é mais do que conhecida chamam-se projeções. Quando nós temos vegetação a arder, essa vegetação projeta, muitas vezes a centenas de metros ou a quilómetros, materiais incandescentes. E, portanto, as pessoas dizem que começou a arder ali. Segunda coisa, os animais. Mas, mais importante ainda, o incêndio começar à 1h da manhã. O que acontece é isto. As pessoas não têm ideia. Eu conheço, porque estudo o assunto, a Polícia Judiciária conhece a origem de, para aí, 80% dos incêndios. E sabe qual é a origem dos incêndios? É humana, evidentemente que é humana. Mas é negligência. Não é criminalidade. E a criminalidade não é criminalidade económica. A criminalidade é vingança entre vizinhos, é alcoolismo, é patologias da mais diversa ordem. Não tem interesse económico, porque o interesse económico a comparação que eu costumo fazer é isto. É o mesmo que uma pessoa queira comprar automóveis, que vai dar pontapés nas portas para os comprar mais baratos. É um mito. Uma floresta ardida perde valor económico, ninguém beneficia com ela. Portanto, o que acontece? Mas isto, atenção, isto está mais do que estudado. Porquê é que há mais incêndios em Portugal? E para podermos combater de forma eficaz, temos que perceber as origens são conhecidas. Ponto 1. Uma mudança profunda do ordenamento do território em Portugal. Se nós compararmos com imagens satélites, é evidente, imagens dos anos 80 com uma imagem do ano 2000, a distribuição da vegetação não tem nada a ver. O que acontece é que a agricultura praticamente desapareceu.
E, portanto, as áreas agrícolas serviam, por um lado, de tampão. Há estudos, mas estudos credíveis, publicados portanto, em revistas científicas, que mostram que se eu tiver áreas vegetadas com material, por exemplo, ou florestado, depois já lá vamos ao florestado, ou mato, sem haver descontinuidades, o que vai acontecer é que os incêndios tomam proporções enormes. Segundo, quando as áreas agrícolas e rurais em Portugal eram habitadas e o mato e a floresta, o mato e a mata, para dizer mais corretamente, eram parte da subsistência, havia uma limpeza. Atenção, eu não estou a dizer que temos que voltar ao passado, porque obviamente isso não é possível de se fazer. Mas há um problema, é que deixou de se ordenar o território em Portugal. E, portanto, o que arde, isso é que sim, meus amigos, percebam bem isto, que é muito importante. Quando eu tenho desordenamento do território, até os arrozais ardem. Um arrozal arde porque a energia libertada é suficiente para desidratar a planta. Portanto, o problema não é, porque se fossem incendiários, eu estaria felicíssimo. Eu ando há 30 anos nisto. Porque os incendiários engavetam-se. Os incendiários sabe-se quem são. Portanto, o problema não. O problema é negligência. Negligência. E, mais ainda, porquê que aparecem à 1h? Porque, normalmente, ninguém deixa um fogo aceso. Portanto, quando nos vamos embora, apagamos-lo mal. Portanto, o que acontece é que depois, à 1h, porquê? Porque se eu tiver um dia de condições meteorológicas com umidade baixa e com temperaturas altas, que as alterações climáticas estão a favorecer, nós vamos ter incêndios e, mais ainda, não temos a população que antes acontecia e que atacava o problema. Portanto, o problema é completamente distinto. É um problema de ordenamento do território, um problema de reeducação e, mais ainda, é um problema de nós sabermos em que dias é que se tem que fazer uma vigilância apertada. E isso é feito com previsões meteorológicas de perigo de incêndio. E eu, quando digo isto, não estou a defender interesses económicos nenhuns, sou um universitário, há anos que estudo o problema e o problema está mais do que identificado. E, portanto, todas as teorias da conspiração que existem, eu digo sempre, claro que atenção, há incendiários, são 2 ou 3 ou 4 ou 5 casos que vêm nos jornais, toda a gente conheceu aquele sujeito que incendiava, portanto, existem. Mas quem me dera que as causas do incêndio em Portugal e na Península. Mais ainda, outro aspecto muito importante também não podemos descurar, aquilo que se chama interface rural-urbana. Houve uma mudança profunda, em que nos Estados Unidos é um problema enorme e em Portugal começa a ser, que é as pessoas começaram a ter possibilidade de sair da cidade, porque têm... e nem é segundas casas, mudam-se para condições melhores e podem trabalhar à distância. O problema é que esses ex-urbanos não têm os comportamentos adequados e, portanto, constroem onde não devem, deixam à volta vegetação quando não podem. Eu conheço casos de amigos meus que têm vegetação, mas como eu vou deitar a árvore abaixo? O que está ali é um perigo. Portanto, o problema dos incêndios não é de todo... Eu tenho aqui, estava a mostrar aqui uma imagem que mostra, foi no fogo ano passado, em Odmira, que é fantástico. Vê-se um eucaliptal perfeito e no interior dele está um monte de sobro que ardeu completamente. Porquê? O monte de sobro não era cuidado, portanto não era gerido. O eucaliptal era. Mais ainda, a pergunta que eu deixo é porquê que os eucaliptais das navigators e das empresas de celulose não ardem? A razão não é porque, como se diz para aí, que as empresas de celulose têm interesse em estar a pôr fogo nos outros lados, para valorizar. Isto é de uma falta de senso. Não, porque na realidade, como as árvores, para eles têm valor, cuidam. Eu costumo sempre comparar um quadro. Eu tenho um Almada Negreiros. Porquê que eu tenho um Almada Negreiros todo protegido no corredor
virado, que era do meu pai, à sombra. Um desenho de papel não tem valor intrínseco nenhum. Tem. Portanto, no dia em que nós percebermos que a paisagem tem valor, iremos protegê-la. Nós temos problema, nós não damos valor à paisagem e provavelmente vamos ter que aprender à nossa custa. Mas o problema é este. Rapidamente, estamos com problemas de tempo. Reduzir. É uma realidade, mas eu considero que vai ter que acontecer e cada cidadão, cada pessoa vai ter que interiorizar esse facto. Eu mando sempre os meus alunos à loja dos chineses e digo, entrem e vejam o que é que compravam de tudo aquilo que lá está e depois pensem na matéria-prima que foi necessária, da energia e tudo, e depois pensem, quando entram, o que é que vão comprar? Necessitam mesmo? Precisam mesmo? As pessoas têm que fazer essa pergunta. Eu preciso mesmo disto? E essa é uma das questões. Eu acho que é pelos mais jovens, tem que ser pelos mais jovens. E é começar de pequeno. Agora, não podem no Natal dar 50 mil presentes, não é? Pronto, há aqui toda uma mudança e que tem que fazer. É um processo de transição. É um processo de transição de toda a sociedade. Mas vai haver um momento em que os recursos vão ser limitados. E então aí vamos dizer, ai Jesus. E nessa altura pensamos. Mas eu continuo a achar que devemos dizer essa palavra, reduzir. Rapidamente, à questão do planeamento. Não, é verdade, o ordenamento do território é um problema, o planeamento é um problema e os portugueses têm uma particularidade, não participam. Não, eu tenho qualquer documento à discussão e não há participação, não há discussão. Poucas... Eu faço uma coisa na faculdade e vêm poucas pessoas. Portanto, as pessoas não participam. E esse é um problema também que temos. Mas também, quando participam, e esse é o meu problema pessoal, quando organizo um workshop com os agricultores e eles dizem isto era importante fazer isto, isto, isto e isto. A minha preocupação é, e agora? Eu é que estou com o problema, porque se eu não arranjo uma maneira disto acontecer, estas pessoas não vão acreditar nunca naquilo que é a ciência ou naquilo que nós estamos a fazer. E há este diálogo que tem que ser mantido e as pessoas têm que ser informadas. As pessoas têm que perceber do que é que eu estou a falar. As pessoas têm que ver. Um dia podem vir comigo ao Centro Experimental de Erosão, que eu mostro-vos tudo no campo, como é que as coisas acontecem. E isso é o mais importante, mas nós não temos espírito participativo. Nós não. Isto está muito trabalho. Não vamos agora mexer nisso. Mas convém agitar as águas. E é o que eu tento fazer sempre, agitar um bocadinho as águas. E bem. Carlos, Ecos? Eu acho que o problema maior que nós temos é ignorância. Que é muito atrevida. E acho que muitas vezes nós tomamos a intuição como sendo a forma de resolver problemas. Sim. Infelizmente, isso não funciona com o nosso condomínio. Porque o nosso condomínio, agora vou usar um bocadinho de jargão matemático, é não linear, ou seja, 1 mais 1 nem sempre dá 2, pode dar meio, mas pode dar 3 ou 4. E quando as coisas não são lineares, nós não conseguimos, de forma intuitiva, perceber as soluções. E, portanto, há que confiar na ciência. Por culpa, julgo eu, nossa, nomeadamente durante o positivismo, quem ler A Cidade e as Serras percebe bem o que é que eu quero dizer, achou-se que a ciência era a panaceia universal, quando não é. Mas também não pode ser substituída pela magia, como hoje em dia temos pensamentos mágicos. Voltando aos incêndios, fala-se de árvores bombeiras, que é uma coisa que é curiosíssimo. Eu gostei de ver, agora estive em Coja, portanto, no concelho de Coja, em Aldeia das 10, e vi um castanheiro completamente carbonizado em 2017 e pensei, bom, se eu levar isto para determinadas pessoas que dizem que os castanheiros não ardem, não é? Vão dizer que isto é fabrico, não é? Portanto, há
um conjunto de mitos, mesmo no clima. Por exemplo, um muito simples que já me aconteceu, dizerem, mas como é que é possível essa história do efeito de estufa, o anidrido carbónico na atmosfera? Eu estive a ver, aquilo é umas pequenas partes por milhão. Como é que umas pequenas partes por milhão podem ter consequências tão graves? E eu respondi, dá-me licença que lhe ponha um bocadinho de cianeto na língua. E as pessoas dizem que não, eu digo, não estou a perceber porquê, também é uma pequena parte por milhão, não é? Portanto, ora bem, portanto, isto acontece muito mais vezes, não é? Portanto, eu como climatologista, muito mais vezes. E por isso é que eu digo que as pessoas têm que voltar a ser educadas e a perceber que não é eu ter a arrogância de dizer eu é que sou capaz, não, exatamente o contrário. Eu digo sempre as coisas com muito cuidado, porque sei que sabemos muito pouco. Agora, o que acontece ao nível do sistema climático, muitas das coisas estão entendidas, muitas das soluções estão entendidas. O homem é que normalmente só aprende à sua custa e, portanto, quando nós tivermos problemas sérios de secas em Portugal, porque eles vão estar aí, eu já vos expliquei, eu jogo com o casino e, portanto, vou ganhar, infelizmente ganhar é perder, não é? Portanto, isto só pode ser feito recorrendo à ciência, não tenham dúvidas que é ciência técnica, independentemente, e depois girar as políticas que são a forma de implementar essas soluções. E a culpa é nossa, porque assim, enquanto vivemos num sistema democrático, as pessoas é que darão as prioridades. Se o interior é menos importante do que o litoral urbano, é porque as pessoas assim o querem. Quando começarmos a ter problemas, talvez pensemos acisadamente. Assunção? Só um comentário muito rápido, um tema que não é nada o meu, sobre o reduzir o consumo, que a sustentabilidade de facto está na moda e hoje em dia cada vez mais há soluções de segunda mão e etc. Por isso cada vez mais há ofertas de consumo de materiais que já foram usados e cada vez mais está na moda não comprar coisas novas. Por isso eu acho que isto também, há aqui uma esperança nessa transição de novas soluções para isso, mas claro que ainda estamos a começar. Muito bem, estamos a chegar ao fim, permitam-me 3 brevíssimas palavras. 5 minutos, obrigado Maria José, obrigado. Mais 5. E outros mais 5 daqui, porque eu também fui generoso. A primeira, para pegar uma coisa que disse aqui o Carlos, que não podemos prescindir da linguagem da ciência e da técnica, totalmente de acordo, mas não podemos prescindir de outras racionalidades também, como são o que são as espiritualidades, o que são as sabedorias, o que é a própria reflexão teológica, tão bem compaginada nas propostas que o Papa Francisco faz, não é? E uma das coisas que temos que aprender verdadeiramente é esta complementaridade. E esta proposta que se traduz naquilo que eu chamo o pensamento social cristão, não gosto da expressão doutrina social cristã, porque acho-a muito redutora, o pensamento social cristão que introduz esta dimensão da sabedoria e da abertura aos outros com 2 categorias maiores, o bem comum e o cuidado do outro. E parece-me que eu encontro aqui, nestas 2 categorias maiores, o bem comum e o cuidado do outro, âncoras e sementes de esperança para poder lidar também com esta questão. A segunda nota, muito breve, e parece que nisso estamos todos de acordo e fomos falando nisso, que é esta questão é uma questão que exige também uma atenção muito grande à educação, porque nós temos que mudar os estilos de vida e essas transformações implicam a educação. E, uma vez mais, chama a atenção em toda esta proposta ao que é, por exemplo, que está em cima da mesa, o Pacto Educativo Global, onde claramente um dos objetivos deste Pacto Educativo Global fala nestas questões do cuidado da casa comum. É um desafio de educação. E a modo do que vem no Pacto Educativo Global, que se diz, para educar uma criança verdadeiramente é preciso uma aldeia inteira, não é? E, portanto, temos nós que afinar estes pontos de vista para afinarmos. Mas há sinais de esperanças, e esses sinais de esperanças residem também nesta capacidade que o ser humano tem de ser educável. E, portanto, voltamos à questão da educação. E terceira nota, surpresa das surpresas, é passar a palavra à nossa Presidente para clausurar esta primeira sessão das conferências de maio. Foi um gosto estar convosco. Muito obrigado.